Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Já quero pedir, aperta o like, porque assim o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E se você se inscrever, eu vou ficar muito feliz mesmo. Se inscreve, é de graça, não custa nada. Muito obrigada. Bom, a Sandra Mara é aquela mulher que chamou o Givaldo para ter um momento íntimo no carro. E aí, após ser internada e defendida pelo esposo, ela agora está dando entrevista em vários canais de televisão, está com milhares de seguidores. E eu quero te convidar a assistir até o final, porque nós vamos falar um pouquinho da doença a qual ela foi diagnosticada e também pegar algumas falas surpreendentes dela. Vamos lá, pessoal? Vamos para... Lanche maravilhoso. Pelo SBT, lanche maravilhoso aqui. Tá servido, gente? Bom dia. Vamos começar com os 2 primeiros remedinhos por dia. À noite tem mais. Olá, pessoal. Eu sou a Sandra, esse é meu marido Eduardo. A gente está aqui no SBT hoje para falar um pouco da minha história, contar um pouco sobre mim. Todo mundo já sabe o que aconteceu, então eu só vim falar a minha versão sobre os fatos. Nós já estamos no ar, estamos ao vivo, e esse é um casal que merece recomeçar a vida. Daqui a pouquinho vocês vêm no SBT. É só o começo, Deus vai abençoar a vida de vocês. Amém. Oi, pessoal, boa noite para vocês. O dia hoje foi muito intenso, como vocês perceberam aqui no meu Instagram e na TV, e eu não queria deixar esse dia terminar sem deixar bem claro aqui por que nós recebemos as... Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você, Fred. Obrigado. Que a Record tenha aberto esse espaço para mim, poder falar a minha versão dos fatos. E eu fiquei sabendo quando eu saí. Enquanto eu estava internada, eu não tive acesso. Eu estava totalmente reclusa. Então, assim, quando eu soube, foi um choque para mim. Foi um choque. Porque eu não esperava que minha vida tivesse sido tão exposta. E ainda mais tão negativamente. E que me taxaram com coisas que não condiz com a pessoa que eu sou. Você sente hoje sua vida devastada? Completamente devastada. Eu fui obrigada até a desfazer da minha loja por ataques que eu tive. Através da internet, através do meu Zap, que era o Zap da empresa. Então, até para me restabelecer financeiramente, eu fui obrigada a me desfazer do que eu mais amo, que é a minha loja. Trabalhar, né? Trabalhar. Lá dentro de onde você estava sendo tratada, quantas pessoas chegavam para te visitar ali? Falavam o que para você? Você pensava em estar internada por quê? Na verdade, eu não tive visitas, né? O único meio de comunicação era com meu marido, só ele poderia ter acesso a mim, mas videochamada. E os funcionários me trataram com todo o carinho e respeito do mundo. E eu tinha mais contato com os outros internos, os que estavam internados comigo. Então, eu não tive acesso à informação. Eu tive acesso ao que eu, por si só, dei conta do que tinha acontecido comigo, quando eu recobrei a consciência, que eu fui saber... Você conseguiu ter flashes do que poderia ter acontecido, é isso? Sim, só que eu não me lembro completamente o que aconteceu naquele carro. Eu lembro de flashes. E só depois que eu soube que não era o meu marido. Você começou a ligar lá dentro, então, da sua internação, uma coisa a outra? Pô, de repente eu estou aqui por conta daquele episódio? Eu sabia que era por conta disso, que era por conta do episódio. Só que eu não tinha dimensão de tão grave tinha sido. Mas, através da medicação que eu estava tomando, até para não pegar uma doença sexualmente transmissível, eu vi de quão grave era
o que tinha acontecido comigo. Como é que está a sua saúde hoje? Como é que você se vê hoje? Eu me sinto triste, na verdade, por saber que eu vou ter que tomar uma medicação pro resto da vida. Eu achava que eu era uma pessoa completamente saudável. Então, eu me pegar hoje e falar, não, Sandra, hoje você é uma pessoa doente, com transtorno, e que se você não tomar a sua medicação, você está sujeito a ter outro surto. Pode ser não tão grave como o que aconteceu, mas eu posso surtar novamente. Você tem medo de um outro surto? Com certeza. Você foi diagnosticada com o que lá? Transtorno afetivo bipolar. Eles souberam explicar para você o que seria isso? O que me explicaram é que pode vir de uma euforia muito grande ou uma depressão muito profunda, que no meu caso foi uma euforia muito grande e nisso me levou a ter manias. Você tem uma mania que vai crescendo e no meu caso chegou ao surto psicótico. Você então recebeu dos seus médicos que para isso não acontecer, para surto não acontecer, medicação vai ser pro resto da vida? Sim. Você hoje faz tratamento psicológico? Também faço. Você faz terapia, então? Eu tenho que fazer, porque o que aconteceu comigo abriu uma ferida na minha alma. É uma ferida que só através de uma ajuda médica, psicológica, que eu vou curar. Eu lembro. E foi ali que eu entrei em choque. Eu entrei em choque porque, para mim, quem estava comigo ali era meu marido. E como meu marido estava ali comigo e meu marido chegou, então, assim, eu entrei num estado de choque. E, assim, eu acredito sim que ele salvou a minha vida, porque eu não sei o que poderia ter acontecido depois que eu saísse daquele carro, ou se eu poderia ter saído daquele carro. Então, o que ele fez comigo foi me salvar, de mim mesma. Aquele episódio ali, enquanto você estava internada, teve um áudio seu que dizia que ora você via o seu marido e ora você via Jesus Cristo, se eu não me engano. Você lembra disso? Lembro. Porque quando eu coloquei aquele cidadão dentro do meu carro, eu acreditava naquele momento que ele era meu marido. E quando a gente teve conversas, eu acreditava que estava tendo conversa com Deus. Então, assim, aí quando meu marido chegou realmente naquele episódio, que eu vi que aquele ali, eu acreditei que ele era só Deus naquele momento. Só que eu não enxergava ele em momento algum como um morador de rua. Não sabia quem era aquela pessoa. Eu só via que depois ele era Deus. Por isso que eu me ajoelho no chão, intercedendo por ele, gritando com meu marido para não matar Deus. Eu acreditava que era Deus que estava apanhando ali, que possuía o corpo daquele cidadão e que ele estava fazendo mal para Deus. Eu conversei com muita gente, até porque... Óbvio que eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas eu queria ler com vocês um pouquinho do que é o transtorno afetivo bipolar. Afeta pouquíssimas pessoas, né, de 1,6% da população geral, né, então pode-se dizer que ele é raro. É uma doença que existe controle, mas pode impactar a vida das pessoas e com quem elas convivem, porque a convivência pode ser difícil. Então, o que é? Um distúrbio psiquiátrico marcado pela alternância entre depressão e euforia, chamado de mania ou hipomania. Então, a pessoa pode estar muito feliz e, de repente, do nada, fica muito triste. E ela fica oscilando nisso. Ela não tem uma estabilidade emocional. Características. Acomete aí, geralmente, homens e mulheres entre 20 e 40 anos. Vocês vão ver, né? A Sandra está nessa faixa de idade. O quadro surge numa fase de mania, né, de início súbito. Começa com essas alterações de humor, pode durar 2 semanas até 4, 5 meses. Após o primeiro episódio, tem um risco de 90% dessa pessoa apresentar um segundo episódio em algum momento. Os episódios depressivos costumam ter maior duração, podendo se estender em até 1 ano, né, a pessoa se sentir deprimida. Dentre aqueles que apresentam inicialmente um episódio depressivo, tem uma chance de 5 a 15% de se tratar de um transtorno afetivo bipolar e não somente depressão.
Bom, então vocês entenderam que esse transtorno é a oscilação do humor. Então tem 4 tipos, né? O tipo 1 tem períodos aí de mania, que é o que eles chamam, que dura 7 dias e é alternado com humor deprimido, que pode se estender por algumas semanas e meses. Nos 2, os sintomas são intensos e provocam mudanças importantes no comportamento e conduta, podendo afetar dramaticamente os relacionamentos afetivos e sociais, assim como o desempenho profissional do paciente. A gravidade pode ser alta, com risco de querer partir por conta própria e outras complicações, muitas vezes exigindo internação hospitalar. Tem o tipo 2, que se trata de um episódio de depressão alternado com hipomania, estado leve de euforia, excitação, otimismo, às vezes agressividade, sem comprometer comportamentos e condutas a ponto de prejudicar a funcionalidade da pessoa. Então, esse 2 aqui atrapalha a qualidade de vida, mas a pessoa consegue conviver. O não especificado ou misto não se manifesta em número ou tempo suficiente. Às vezes, a pessoa está nesse estado, mas é num período curto. E o ciclotímico trata-se do quadro mais leve de todo, em que a pessoa apresenta oscilações crônicas de humor, levemente deprimido, com hipomania em curtos espaços de tempo. Ou seja, a pessoa fica um pouco feliz e um pouco triste o tempo todo. Né? Não é nada extremo, podendo ser no mesmo dia. Muitas vezes esses quadros passam desapercebidos, sendo essas pessoas entendidas como de temperamento instável ou difícil. A gente viu, então, ao que parece, lembrando que eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou... Mas a Sandra, tudo que indica, né, pelo que ela comentou, isso aqui. No entanto, fala aqui, né, desse risco e de outras complicações. Bom, não fala nada do surto psicótico, né? Talvez esteja nessas complicações psiquiátricas. Mas, ao que tudo parece, ela estava agindo normalmente. Alguns sinais e sintomas da depressão. Humor deprimido, né, triste, apatia, não reage a nada, desinteresse por atividade de lazer, isolamento, alteração do sono, ou dorme demais ou não dorme, alteração de apetite, redução de libido, culpar, né, tudo acha que é a culpa, e pensar em partir. O que eles chamam de mania é o humor eufórico. Sabe aquela pessoa que está sempre animada? A autoestima elevada, a pessoa está sempre se achando linda. Pouca necessidade de sono, né? Dorme pouco. Agitação psicomotora, não consegue se concentrar, né? Em fazer algo. Se tiver que fazer algo que precisa das mãos, essa pessoa, por estar muito agitada, ela não consegue. Ideias descoordenadas associadas a desvio de atenção e fala compulsiva. Acho que todo mundo conhece alguém que tem esse, não transtorno, mas que tem esse comportamento aqui de mania. Irritabilidade e impaciência, gasto descontrolado com dinheiro, delírios e alucinações. E a hipomania são sintomas semelhantes, mas bem mais leve, né? E não repercute muito na vida pessoal e profissional do indivíduo. Todo mundo em algum momento se sente feliz, se sente bem, mas não de uma maneira exacerbada. O diagnóstico ele é clínico, né? Precisa relatar os sintomas, é feito por via de entrevista com um médico e o tratamento precisa ter, vem com remédios, né, e a psicoterapia. Se você está identificando isso, procure ajuda. Mas independente disso, a Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Significa que ouvir é mais importante do que falar.
Quantas vezes a Bíblia diz que o precipitado em falar passa vergonha? A gente precisa aprender, então, a ouvir as pessoas de verdade. E outra coisa, né? Ouvir primeiro sem julgamento. Você ouve, pensa, analisa, vê o outro lado e então você tira uma conclusão. Porque a gente acaba depois se arrependendo e algumas situações a gente não tem como voltar atrás ou consertar como era antes. Bom, eu não vou julgar se ela está realmente doente ou se ela está se aproveitando. Vou deixar para vocês escreverem o que vocês acham aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. E você? Escreve aqui nos comentários, você pretende usar essa função? Vai te ajudar? Você vai conseguir resolver mais coisas assim? Olha, eu vou confessar para vocês. Eu sou muito negligente com o WhatsApp. Às vezes chega tanta mensagem e é tanta coisa para a gente resolver que se eu ficar prestando atenção naquilo, eu não consigo fazer minhas tarefas, cuidar da minha filha, trabalhar, enfim. Então, confesso que às vezes eu sou meio enrolada. Mas e você? Você usa bastante esse aplicativo? Essa função aí de 32 pessoas num grupo vai te ajudar? Escreve aqui nos comentários. Nossa, eu travei.